A gente vai falar sobre hematomas. Quem nunca? Bom, eu me bato desde criança em todo lugar, tô sempre com roxo. Só que, às vezes você não se bate, né? Aí, por que apareceu roxo? Que roxos são esses? Por que os roxinhos, às vezes, eles têm colorações diferentes, tons diferentes? Você acha que isso pode dizer alguma coisa a respeito daquela batida ou não, ou daquele hematoma? A gente vai contar tudo hoje, convidamos a hematologista, doutora Ana Clara do Nascimento. Bem-vinda! Tudo bem, doutora? Carol? Prazer tê-la Bom? aqui. Esse assunto é muito legal, porque, bom, eu sou quadro clássico, né? Desde pequena, perninha de menino, como costumam dizer. Sempre roxinha, sempre me batendo, mas muitas vezes não bati. E lá estava o hematoma. Hoje a gente vai desvendar um pouquinho esse universo, né? Vamos tentar explicar, né? Você é muito clarinha, então o roxo aparece com muito mais facilidade, né? Claro que fica mais visível. Os hematomas, eles são sangramentos que acontecem na pele e isso é natural de acontecer com pequenos traumas, muitas vezes. Algumas pessoas têm mais facilidade, outras isso é menos frequente. E é muito difícil isso ser um problema de saúde. Então, esses roxos que a gente tem, especialmente na infância, em que a gente se bate mais, se expõe mais, são frequentes mesmo e são comuns de aparecer. Tá aí, a gente vai entender um pouquinho até da coloração daqui a pouquinho. Mas antes, tem esse primeiro vídeo para passar para vocês. Olha lá, como é que ele surge, então, na pele. O sujeito tá lá, né? Tá lá. Caiu. E aí... onde acontece isso, então, doutora? Então, Carol, aqui mostra bem, né? Na região de trauma em que isso pode aparecer e na pele, nas diversas camadas que a gente tem, passam sempre os vasos sanguíneos. Então, toda vez que você tem um rompimento do vaso, é nessa hora em que você vai ter o extravasamento, a saída do sangue para fora do vaso. E se isso for superficial o suficiente, a gente consegue enxergar. E isso aqui é a mancha roxa. Então, ela pode até no início ter algumas colorações mais avermelhadas, né? Isso depende um pouquinho da profundidade. Nós médicos costumamos diferenciar um pouquinho as manchas roxas todas ou as púrpuras que a gente pode ter na pele, porque muitas vezes elas dão uma dica até do que pode estar causando. Então, manchas muito pequenininhas do tamanho de um pontinho a gente chama de petequias, manchas planas, que são manchas sem volume, a gente chama de equimose, e os hematomas são sangramentos com uma área de extensão maior e muitas vezes um acúmulo de sangue na pele a gente pode sentir um certo relevo. Mas de uma forma geral a gente chama hematoma a mancha roxa que aparece. As manchinhas roxas. Quem tem filho conhece bem esses nomes. Conhece bem. Né? As petequias, nananã, né? Essa fase... aparece bastante, parece que depois que a gente cresce, você fala, nossa, será que eu já tive tal, que você tenta identificar na criança o que é aquilo, e a gente não lembra muito, né? Tem algumas até dessas manchinhas, enfim, que são os hematomas, em geral, que acontecem mais nas crianças? Não, são essas que tem os de virose, né? Mas aí são manchas diferentes, né? Essas manchas vermelhinhas que às vezes aparecem, elas são típicas de infecção viral. São exantemas, são outras manchas. Então isso também é uma coisa importante da gente diferenciar, especialmente para as crianças, para chamar a atenção de quando a gente deve procurar o médico. Perfeito. Então essas manchas virais, elas vão aparecer acompanhadas de mal-estar geral e de febre em geral. Aqui não. Aqui vai estar, em geral, relacionado ao trauma mesmo, como foi mostrado. Perfeito. Só precisa chamar a atenção que se o sangramento for muito profundo, a gente pode não enxergar a mancha roxa. E mesmo assim ter o sangramento. Vamos então para os pontos, que são aqueles que normalmente a gente mais aparece, comuns, né? Com as manchinhas, olha lá. Essas... Testa. Ai, gente, eu tenho que contar a verdade, doutora. Eu tô com um roxo gigante aqui, olha aqui. É que o Serginho eu bati na porta do micro-ondas ontem de manhã. Tá um galo e tá um roxo. Eu preciso aproveitar a pauta. Tá um bom exemplo, inclusive. Então, né? Mostra aqui, Carica. Que não aparece muito roxo, mas dá pra perceber que tem um volume. É o galo que a gente faz. O sangramento foi um pouquinho mais profundo. Então, essas são as regiões realmente mais frequentes, que são as regiões mais comuns de trauma, né? Então, a gente bate a testa, em geral, o antebraço. Essa região de antebraço é muito comum em pessoas mais velhas, porque justamente perde o colágeno. E aparece com muita frequência, a gente chama de púrpura senil, essas manchas. E nas pernas, porque essas são as regiões mais expostas. Então, a gente também precisa diferenciar de acordo com a faixa etária.
Nas crianças, muito frequentemente estão relacionadas a trauma e conforme a gente vai envelhecendo, a gente perde o colágeno, a elasticidade da pele, a pele fica como um papiro, né, uma folhinha de papel, e aí é bem mais comum na área que foi mais exposta ao sol, que é o que você falou aqui em vários momentos. Então, aparece mesmo com mais facilidade. Olha que interessante. Essas equimoses. Já que você tocou no assunto até desse lance da profundidade do sangramento, o galo aparece quando? Quando esse hematoma vem, então, acompanhado com esse relevo? Quando ele é mais profundo. Quando então ele é mais você profundo só vê sempre. o sangramento. Você não vê o roxo, Tá. mas se eu pudesse abrir, eu veria um acúmulozinho de sangue em camadas mais E aí ele vem profundas. com o galinho. É. Vocês acham, gente? Quase 35 anos na cara, batendo a cabeça no micro-ondas de manhã, né? Dando negócio no micro-ondas, pum, voltou na... Não, e dói. Aqui ainda, né? Nocinho. Eu falei, Jesus! Mas o Serginho deu um jeito, ó, tá vendo? É que só estão sabendo porque eu contei, que senão o Serginho deu um super jeito, a maquiagem, nesse caso, ajuda. Doutora, a gente vai mostrar alguns tons agora, pra gente identificar. Porque eu tenho uma pergunta, inclusive, que até eu comentei no início. Quando você não se bate, quando você não lembra que você aí teve um atrito. Existem pessoas que têm, então, aqueles vasos capilares mais fraquinhos e que pode ter um rompimento aí sem que a pessoa tenha causado algum trauma na região? Carol, existe sim. Existem pessoas que têm o que a gente chama de fragilidade capilar. Então, em geral, isso tem uma certa variação que é natural de ter. Pessoas com mais fragilidade, pessoas com menos fragilidade, pele mais clara ou pele mais escura, pele mais resistente ou pele mais frágil. Existem outras situações em que a gente está exposta, às vezes, no dia a dia da gente, que podem facilitar sangramento. Por exemplo, uso de anti-inflamatórios. Por exemplo, exposição a estrógeno. Então, situações, gravidez, por exemplo, são situações que facilitam isso. Né? E em outras situações, quando a gente não percebe um motivo para ter o sangramento e ele começa a aparecer com muita frequência, de uma forma que você não está acostumado a ter, isso merece atenção médica. Tem que fazer exame. Deve fazer exame, deve investigar. E é interessante que a gente já ouviu até falar a respeito de estresse, que é como se fosse uma válvula de escape de estresse. Isso não, isso é mito. O estresse é um certo mito, né? Existem algumas situações em que a gente consegue relacionar, porque o sangramento ele não é dado só pelo sangue. O sangue é muito importante para conseguir fazer aquela casquinha que a gente chama, mas a gente depende também da sustentação do vaso, da qualidade da pele, da capacidade de retração do vaso também. Então, você pode ter alterações, por exemplo, de pressão, ter um aumento muito grande de pressão arterial que vai facilitar o aparecimento de sangramento. Então, existem outras situações que podem também provocar sangramento. Aí, quem quiser, manda perguntinha pra gente no @VocêBonitaTV. Vamos pras cores, então. Olha só que interessante. Esses hematomas podem ter aí tons diferentes. Isso, normalmente no início, como é um extravasamento imediato de sangue, ele aparece com a cor que ele tem, né? Então pode ser mais vermelhinho, com o tempo ele vai mudando de cor, é aquilo que a gente vê, ele passa geralmente para um tom esverdeado, depois para um tom mais amarelado ou acastanhado, e isso ele demonstra a reabsorção que a gente vai ter do sangue. No sangue, o que dá a cor vermelha ao sangue são os glóbulos vermelhos. Eles são ricos em ferro. O ferro, ele precisa ser reabsorvido. Se ele ficar na pele, a pessoa vai ficar com uma mancha como se fosse uma tatuagem. Então, é importante que a gente evite essa mancha. E que o organismo consiga retirar todas as hemácias daí. A hemácia, ela é vermelha porque ela tem um pigmento chamado hemoglobina. E é a mudança, é a metabolização da hemoglobina que vai fazendo mudar de cor. Passa de hemoglobina para biliverdina, depois bilirrubina, e isso são as cores que a gente enxerga. A gente consegue perceber se é um hematoma mais precoce ou mais antigo pelas cores, a gente não consegue precisar exatamente em que data ele aconteceu, mas a gente tem uma ideia dessa reabsorção também. E até da evolução. Agora, para a gente notar aí, prestar atenção, né, nas pernas, nos braços e identificar. Até quanto tempo esse hematoma pode ficar ali e é considerado normal? Depende do volume. Um sangramento pequeno, ele vai reabsorver mais rápido, um sangramento maior vai demorar um pouco mais, mas em geral 15 dias é o tempo para conseguir resolver. 15 dias, então. Então não adianta. Não tem jeito. Não tem jeito. E às vezes está estampado ali num lugar que a gente não gosta muito. Vamos começar com uma brincadeira, que é o seguinte, a gente entendeu tudo. Isso acontece com todo mundo, ninguém está livre. Mas o que a gente pode fazer no momento
que vem ali, né, aquela topada, aquele tombo e aquele roxinho. A gente vai ver o que é certo e o que é errado. Vamos colocar o primeiro? Tem algumas coisinhas para ilustrar aqui. Quem quiser vai mandando perguntinha. Olha lá. Colocar gelo. Então, isto é certo ou é errado? Isso é certíssimo, Certíssimo. Isso ajuda muito. Então, temos que colocar o gelo. Olha lá que bonitinho. Está certo. Agora, aqui a gente tem algum exemplo até para mostrar. Como a gente faz, então, essa colocação do gelo? O gelo, o resfriamento da área é muito importante para você diminuir a capilaridade ou a chegada do sangue à região. E com isso você diminui o sangramento. Então você pode usar, tem alguns dispositivos que você pode colocar na sua geladeira, ele fica bem geladinho, né? E depois aplicar sobre a área, ou o próprio gelo mesmo, se você não tiver. O importante, Carol, é a pessoa colocar com um pano, alguma proteção, pode ser um pano simples mesmo, coloca o gelo aqui dentro ou esse aparelhinho aqui bem geladinho e aí aplica sobre a região. É importante aplicar por um tempo suficiente para que haja essa vasoconstrição, essa diminuição do fluxo sanguíneo. O que pode queimar o gelo diretamente. O gelo direto ele resfria demais e pode dar lesão na pele. Então, por isso é que é preciso a proteção. Ela não pode ser grossa porque ela tem que permitir a passagem do frio, mas tem que ter a proteção. E aí deixa uns 10 minutinhos até resfriar bem. Se precisar, repete a aplicação do gelo. A aplicação do gelo ela deve ser feita no primeiro dia. Mais tardiamente, ela já não é interessante. Aí é o contrário. Aí eu preciso que o sangue vá lá para conseguir retirar o que já extravasou. Bom, então acertei. Eu falei, o que eu posso fazer no momento Agora antes de vir para cá. Eu fiquei andando assim e tem que dar uma apertada. Você tem que sentir que tá esfriando. Bem assim, gente. Passei ontem alguns minutinhos assim. Não, ninguém acredita, né? Cada história, né? A gente acha que é só com o filho. Não, pior que ele. acontece com todos. Acontece com todos. Vamos lá. Será que isso é certo ou errado, hein? Olha a próxima. Na tela. Tarará. Foi. Tomar remédio. Certo ou errado? Erradíssimo. Erradíssimo. Não pode tomar nada. Não deve tomar, até porque não há um remédio que ajude nisso, né? A reabsorção do hematoma vai ser feita pelo próprio organismo. Não há um medicamento que acelere esse processo. Os remédios, a gente precisa ter atenção, porque eles podem propiciar sangramento. É muito mais comum o medicamento propiciar sangramento do que o contrário. Né? Que é o caso do anti-inflamatório que você comentou. O anti-inflamatório que é uma medicação usada por todo mundo de acesso muito fácil, em todas as faixas etárias. A única observação que eu quero fazer é que para pacientes que tenham algum problema de coagulação, e isso são raríssimas pessoas, eles precisam de orientação médica e nessa situação cabe o medicamento. Existem alguns medicamentos também que eles podem ser feitos para as pessoas que têm sangramento de repetição, para você diminuir a chance, por exemplo, um fluxo menstrual aumentado. Mas fora isso, e sem orientação médica, não se deve fazer. De jeito nenhum. Não se faz. Será que é certo ou errado passar pomada? E a arnica, onde entra nessa história? Bom, Carol, as pomadas, elas têm pouco efeito também, na verdade, sobre isso, né? Você pode usar alguma pomada que tem um efeito anti-inflamatório local, que isso pode ajudar se tiver dor no local. A arnica, ela é reconhecida por essa atividade também por algum efeito de aceleração na reabsorção. Existem algumas pomadas também que podem ajudar, se o hematoma realmente for uma área maior, ele só acelera o tempo de recuperação, ele não modifica, você vai recuperar da mesma forma. Então é uma questão muito mais estética o uso ou não das pomadas. Então não é errado, consideramos correto. Correto. Mas não vai ajudar. O melhor mesmo é o gelo antes. É o gelo antes, então, o primeiro passo. E aí a gente tem mais um, olha lá. Para encerrar o nosso passo a passo, na tela. Tomar sol no local afetado. Bom, nem pensar. Já vimos que o sol não ajuda muito, né? E como eu comentei, como você pode ficar com com esse derramamento de ferro na pele, se você tomar sol em cima, pode ficar uma mancha que não saia nunca mais. Então, a ideia é não tomar sol, realmente proteger a região até que haja uma reabsorção completa. Então, enquanto você tem, mesmo que um pouquinho daquele roxo que já está numa fase até quase final, mas se ele ainda tiver... É melhor evitar. É melhor evitar, que pode manchar a pele. Que pode deixar mancha
como uma tatuagem. Como uma então, tatuagem. Tomar cuidado. Olha só, tá aí. Vamos colocar agora, pra gente encerrar a pauta. Aliás, eu quero aproveitar e fazer um agradecimento a toda a equipe aí, né, da parte gráfica da nossa emissora, que fez tão bonitinho da computação gráfica, os nossos bonequinhos e toda essa animação para que a gente entendesse esse processo mesmo dos hematomas. E a gente vai encerrar com mais um, que é o quê? O hematoma, então, melhorando, né? O que acontece com ele até que ele desapareça da pele. É esse processo que a gente comentou, que você tem o derramamento aqui de hemoglobina com as moléculas de ferro e o organismo ele providencia a reabsorção disso. Tá. Né? Então é importante, quando você tem o metabolismo disso, você acaba tendo a mudança de cor, que é o que a gente enxerga na pele. Primeiro uma cor mais violácea, digamos, ou purpúrica, vermelha, e com o tempo vai sendo metabolizado, então, a biliverdina e depois em bilirrubina, que é o mais amarelado. Que é o processo mais ou menos de uns 15 dias, como você comentou. É isso aí. Isso adultos e crianças. E crianças, todo mundo. Nas crianças, Ai, só quem tem, né? Muito engraçado. Na tela, perguntinha então do público. Vamos ver se a gente consegue, se a gente está fazendo certo, né? Olha lá quem escreveu pra gente. Um beijo pra Lala, obrigada. Diabetes e hematomas têm alguma relação? Interessantíssimo quando a gente coloca em pauta aí algumas doenças. Relação direta não tem. Alguns medicamentos mais recentes podem, às vezes, dar algum comprometimento do sistema de coagulação, mas isso não é muito comum. Tá. O que acontece é que o diabético pode ter uma dificuldade na cicatrização. Isso é um processo diferente. Tá, não no hematoma, mas não na cicatrização da ferida. Até pra gente encerrar, doutor, e quem tem que fazer uso ou tem que suplementar ferro? Tem alguma relação? Ou até pessoas que tenham aí um ferro, uma ferritina em níveis muito altos? Não tem, porque esse processo aqui, ele está relacionado ao extravasamento do sangue fora do vaso. Tá. A falta de ferro vai dar a mancha roxa e a mancha, se precisar, da mesma forma. Né? E o excesso também não vai deixar mais ferro do lado de fora. O excesso de ferro clássico, que é a hemocromatose, ela pode sim deixar a pessoa, depois de muitas décadas, com escurecimento global da pele. Mas isso é um processo muito, muito raro da gente ver. Tá. E as pessoas não devem se preocupar. Mas isso não acontece por causa do hematoma. Não tem relação direta. Não tem relação direta. Tá aí. Não dá mais tempo, né, Glaucia, de mais uma perguntinha? Ai, tá acabando. Mas eu vou agradecer, hematologista, está mais que convidada a voltar muitas vezes. Chegaram mais perguntas. Doutora, volta. Doutora Ana Clara do Nascimento, vou deixar aqui para vocês, no Facebook, vocês podem encontrar colocando Clínica Integrada de Hematologia. Clínica Integrada de Hematologia, eu vou deixar um telefone de contato, 3237-3771, 3237-3771, para quem quiser saber mais. Obrigada, doutora. Obrigada, Carol. Sempre muito bom.